Olá pessoal, sou o professor Ayrton e na aula de hoje a gente vai falar sobre a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essa Olimpíada ela acontece todo ano, certo? E hoje a gente vai analisar as questões do ano passado, de 2020, ok? Então aqui a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar nosso nome completo, a série que você está cursando, certo? Eu vou colocar aqui como exemplo o nono. E a turma, vou colocar aqui o A, certo? Você vai marcar de acordo com a turma que você está matriculado, ok? Em seguida, a gente tem disponível as questões, certo? É sempre interessante a gente responder primeiro no caderno e depois preencher o formulário. Isso vai nos possibilitar, numa futura aula, certo, do professor, você está comentando essas questões junto com o professor, dando o seu ponto de vista, mostrando como você chegou àquele resultado, ok? E aí, se vai estar correto ou não, certo? É nessa correção que você vai poder discutir com o professor e dar o seu ponto de vista. Então, aconselho que façam inicialmente no caderno, certo? E só por fim, passe essas respostas para o formulário. Então, vamos lá. O formulário, ele tem 6 questões, ok? 3 questões são realmente questões da OBA, onde a gente tem aqui a questão 15, a 17 e a 19. E 3 questões, elas são questões abertas, onde você vai justificar como ou por que você marcou aquela resposta, tá certo? Então, cada questão dessa vale 10 pontos, totalizando 60 pontos no final, tá certo? Bom, a primeira aqui, ela fala sobre o Hubble, que é um telescópio utilizado, né, para observar o universo, e aí ele dá várias informações sobre o lançamento, sobre missões para conserto, certo? E aqui ele dá algumas informações que vocês deverão analisar para responder as questões de verdadeiro ou falso, tá certo? Então, todas essas questões, elas vão ser baseadas nesse texto superior aqui e nesse quadro, certo? Onde tem o nome dos astronautas e o tempo fora do ônibus espacial, certo? Aí você vem aqui e marca o que é verdadeiro e o que é falso. Logo em seguida, perceba que tem aqui, se possível, explique como chegou a essa conclusão na questão 15. Então, você vai justificar o porquê que você chegou a essa resposta, certo? Você vai dizer porque tinha no texto ou fazendo os devidos cálculos, tá certo? E aí você manda sua resposta aqui. Na próxima questão, ele fala sobre um nanosatélite brasileiro, certo? E que ele dá todo o contexto que você vai precisar para responder. Essa questão ela é de múltipla escolha, então apenas uma questão, um item desse está correto, tá? E aí, com base no texto que temos aqui acima, é que você vai responder. Note que ele quer o seguinte, ó, assinale a alternativa que contém o período correto do VCUP ao redor da Terra e também a sua velocidade em torno da Terra. Considere que cada giro do VCUP percorre a distância de 42 km por hora. Então, para isso, ó, você vai ter que ler aqui esse textinho e verificar o período que ele percorre a órbita da Terra, baseando-se nesse quadro de informações aqui, ó. Então, com uma altitude de 500 km, ele leva 1h30. Com altitude de 1.000 km, ele leva 1,8 horas. A 20.000 km de altura, ele leva 12 horas. E a 36.000 km de altura, ele leva 24 horas. Então, qual é a altitude do VCUP, certo? Você vai ver aqui no texto, vai comparar com esse quadro e aí você vai saber o tempo que ele leva para percorrer essa órbita da Terra. Já para saber a velocidade, é muito simples. Basta você dividir 42.000 pelo tempo que ele leva para percorrer isso, certo? No caso, você já vai ter descoberto o tempo que ele leva utilizando esse quadrinho aqui. E aí você usa esse dado que você obteve para
pegar 42 e dividir por esse período, certo? E aí você vai achar o item correto. E aqui, novamente, você pode explicar dizendo por que você marcou a opção que você julga ser correta. Na questão 19, novamente de verdadeiro ou falso, certo? Ele comenta aqui sobre o desmatamento da Amazônia, certo? E ele traz alguns dados que a gente vai poder comparar aqui, ó. Então, ele mostra aqui que é o campeão e vice de desmatamento e você vai comparar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, certo? Mesma coisa na B, na C, na D e na E. Você vai fazer os cálculos e verificar se essas informações que estão aqui são verdadeiras ou falsas, marcar aqui no quadrinho e justificar por que você achou que era correta, por que você achou que era falsa cada uma das opções, certo? Concluiu, aperte em enviar e está terminada a atividade. Bom, eu espero que vocês consigam ter um bom desempenho nesse teste e também consigam ter um bom desempenho na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. A gente confia muito que vocês vão ganhar muitas medalhas para a nossa escola, certo? Fica uma ótima experiência aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, bom desempenho, boa sorte a todos e a gente se vê na próxima aula. Valeu!